investiu em criptomoedas durante o ano de 2023 ou até nos anos anteriores e não sabe se precisa declarar imposto de renda, vem comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Gurias, toca a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com um colega, com gato, cachorro, papagaio, com o pai, com a mãe, com todo mundo que opera contigo. Aproveita e já nos segue em todas as demais redes sociais, já aproveita e vai lá no blog e se inscreve, que agora a gente tem uma newsletter lá no blog, ok? Eu gostaria de falar hoje somente sobre esse assunto. Eu sei que tá pesado, é muito puxado falar só de um assunto, até porque a declaração só piora, as regras só pioram, o que já era ruim ficou pior ainda, e não é que ficou pior ainda porque ficou mais caro ainda, não é isso. Ele ficou pior ainda porque exige mais e mais de vocês a todo momento, e óbvio que nem todo mundo aqui é formado em contabilidade, nem todo mundo aqui tem conhecimento suficiente para tanto, e acaba realmente trazendo uma confusão gigantesca. Então hoje nós vamos falar do até 31/12/2023. No último vídeo eu falei sobre o 2024, então estamos falando hoje do até 31/12/2023, que é o IR que nós vamos entregar agora até 31 de maio de 2024, ok? Então, ponto número 1, se tu não me segue ainda, já aproveita e me segue. Eu sou a Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e tô com vocês sempre em todas as minhas mídias. Gente, vamos lá. Investiu em criptomoedas, eu fiz até uma tabela aqui pra gente não se perder, e não sabe se precisa declarar. Então vamos ver se tu é obrigado a declarar, e é só aqui que tu vai ver. Não adianta vocês ficarem ouvindo na live, assistindo não sei o que, lendo não sei aonde, preciso comprar, sei lá eu mais o que. Não tem essa do 5K, tem 5K, sou obrigado. Comprei 5 mil de Bitcoin, R$1.000 de Ethereum, já por aí eu tô obrigado. Não é nada disso. Vamos prestar atenção nisso que eu vou dizer para vocês. O prazo para a declaração de imposto de renda já começou em 15 de março e vai até 31 de maio. A instrução normativa da Receita Federal, e é ela quem determina quem está ou não obrigado a fazer a declaração, o ajuste, né? A DAA, a declaração de ajuste anual ou declaração de imposto de renda pessoa física, como quiser. Então, antes de fazer essa declaração, verifica se tu estás obrigado. A pergunta é: eu preciso declarar? Eu vou dizer exatamente o que tem na instrução, ok? Presta atenção. Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração cuja soma foi superior a 30.639,90. Recebeu? Se sim, tu estás obrigado a declarar. Em estando obrigado a declarar, sim, se tu tiveres mais do que 5K em uma moeda, tu vai informar ela em bens e direitos, ok? Recebeu rendimentos isentos, isso aqui mudou, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil. Recebeu esse tipo de rendimento isento? Se sim, tu estás obrigado a declarar. Tu pode ter recebido em cripto 200 mil em rendimento isento? Pode ter. E aí sim, tu estaria obrigado. E aí sim, tu estaria obrigado também lá em bens e direitos a colocar os 5 mil reais, ok? Eu tô cruzando aqui quem é obrigado com a questão das criptomoedas. Beleza? Obteve em qualquer mês de 2023 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, e aqui inclusive criptoativos. O que ela está dizendo aqui? Que se tu teve qualquer ganho de capital tributável, qualquer ganho tributável, ou seja, teve incidência de imposto na tua alienação, sim, tu estás obrigado. Ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a 40 mil, ou com a apuração
de ganhos líquidos sujeito à incidência de imposto. Essa redação é o que trouxe a confusão que levou aí, inclusive tem aí blogs, eu vou citar o nome, todo mundo já sabe, a gente fez lá no Instagram um vídeo sobre isso, né? Tem lá no blog no Banco Genial, saiu erroneamente que isso aqui se aplicava a criptoativos, não se aplica. Aqui, esses 40 mil reais aqui são exclusivamente com relação à Bolsa de Valores assemelhados. Então, não tem nada a ver os 40 mil reais com criptomoedas. Teve receita bruta superior a 153.199,50 em atividade rural. Não tem nada a ver com criptomoedas, ok? Se tu teve, aí sim, se tu tinha 5 mil reais em Bitcoin, tu vai ser obrigado a informar seus Bitcoins. Ok? Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, retornou, e nesse retorno estava residente em 31/12, sim, tu é obrigado a declarar. Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Se sim, está obrigado a informar lá em bens e direitos também criptomoedas. Titular de trust no exterior. Se sim, também estaria obrigado nas criptomoedas. Deseja atualizar bens no exterior? Se sim, tu vai sim se obrigar a declarar também as criptomoedas. O que é importante aqui? É importante aqui o seguinte, ó. A obrigação de declarar moedas cujo valor de aquisição na data da compra seja igual ou superior a 5 mil reais, ela só por si não te induz à obrigatoriedade do imposto de renda. Ficou claro isso? Ou seja, tu tem que te enquadrar em alguma das obrigatoriedades que a gente listou, para daí sim, se tu tiveres criptomoedas, tu informares as criptomoedas lá na declaração de bens e direitos, ok? Além disso, gente, além disso, pensa assim, se tu tem 6 mil reais investidos em Bitcoin e 4 mil investidos em Ethereum, apenas o Bitcoin precisaria ser informado, ok? Isso é a consequência lógica, por quê? Porque ano passado também saiu no programa dessa forma e após no perguntão saiu a correção de que os 5 mil reais era com relação a cada tipo de ativo, ok? Mas é prudente, sempre oriento que se está declarando, oriento que declare o estoque inteiro, até para não evitar erros. Esse ano, inclusive, tem o robozinho, a gente escreveu sobre isso lá no blog, que é o Léo, que é um chatbot da Receita Federal. E lá no chatbot esse, que é o Léo, te faz as perguntas para ver se tu estás obrigado ou não. Eu achei bem legal, funciona, eu testei, tá? E ele acaba bastante com esse mito de que se tu não tem coisa nenhuma, tu está obrigado a declarar meramente porque tu tem 5 mil reais em cripto, tá? Quem declara é obrigado a pagar imposto, isso é mito total, né, gente? Não se confunde obrigação de pagar imposto com a declaração de imposto de renda. Quando é que tu paga imposto? Estamos falando até 31/12 de 2023, que é o que tu vai informar no IRPF 2024. Tu paga imposto quando em meses que tu tiveste alienações, leia-se alienações, são vendas mais permutas, ok? Teve nesse mês superiores a 35 mil reais e se lucro em alguma operação, aí sim tu vai ter um ganho de capital tributável. Esse ganho ele é calculado como? É o valor daquilo que tu vendeu, certo? Pelo custo de aquisição da mesma moeda, ok? Aí nesse caso, se positivo, se em meses cuja alienação foi superior a soma das alienações foram superiores a 35 mil reais, nesse caso sim tu tem lucro e nesse caso sim tu teria que pagar imposto, ok? Então, diferentemente disso, vendi todos os meses abaixo de 35 mil reais, tu não precisa pagar imposto. Isso quer dizer que tu não tem que controlar nada? Não, eu só estou dizendo aqui exatamente isso, não precisa pagar imposto sobre ganho de capital. Não quer dizer que tu não precisa declarar, porque se tu te enquadrou em tudo aquilo que eu falei, em pelo menos um dos itens do que eu falei anteriormente, tu vais ter que declarar. E se tu tinha cripto e enquadrado em um daqueles itens, tu vais ter que declarar também lá em bens e direitos, não só a declaração. E ainda assim, tu não vai ter imposto a pagar. Comprar criptomoedas não te faz obrigado a
pagar imposto, ok? A gente não paga pela compra. As pessoas confundem muito também a comprei uma criptomoeda com outra criptomoeda. Aí tu realizaste uma permuta e aí sim tu tens um evento de alienação, ok? Essa pessoa nessa condição de alienante, aí sim ela teria que pagar imposto se lucro, não há imposto no prejuízo, ok? Para os investidores de criptomoeda, a obrigação acontece somente nesse quesito, havendo lucro, havendo ganho de capital. Gente, como é que é essa tabela? Até 31/12/2023, isso valia tanto para a nacional como para a estrangeira. A gente não tinha essa diferenciação, ok? Não existia essa diferenciação. Então, o estoque era único, seja ele na tua carteira, seja ele no mercado Bitcoin, ou seja ele na Binance. Tu tinha meio Bitcoin em cada um, tu ainda tinha um preço médio único. De que forma funciona essa tabela? São alíquotas progressivas. Abaixo de 5 milhões são 15% de imposto. E aí aqui sim estamos falando de lucros. Lucros abaixo de 5 milhões é 15%. Lucros acima de 5 milhões, ou seja, entre 5 e 10 milhões, tu vais pagar na parcela que exceder 17,5%. De 10 a 30 milhões, 20%. E acima de 30 milhões, 22,5%. Gente, presta muita atenção, estamos falando do IRPF 2024 com os fatos geradores de 1/1/2023 a 31/12/2023. Quais são as informações que tu precisa? Bom, primeiro tu tem que te enquadrar em algum desses itens que eu te listei lá no início, que é o que está na normativa da Receita Federal, ok? Se tu não te enquadrares, toca a vida, me esquece esse vídeo, ok? Se tu te enquadrou, aí sim, estando enquadrado, começa a organizar a documentação. De que forma? Te certifica de ter todos os documentos necessários, comprovantes de renda, recibos médicos, recibos de aluguel, extrato bancário, faz uma lista das tuas relações comerciais, financeiras, emite extratos das tuas compras, emite comprovantes das coisas que tu compraste, não só como criptomoedas, né? Outros bens, carro, imóvel, enfim, tu vais ter toda a tua vida fiscal e financeira aberta para a Receita Federal por meio dessa declaração de imposto de renda. Compreendido aqui? Se vendas, se compras, isso em se tratando de cripto ou demais coisas, tudo isso tu vais ter que ter. O que tu não tem que ter? Fui no super, Ana, fiz uma compra, eu preciso lançar essa nota no imposto de renda? Não, não precisa. Presume-se aí que tu tem uma renda de subsistência, tá? Então o que tu vais colocar aqui? Tu vais colocar aqui bens, conjuntos de bens de pequeno valor ou bens de valor, carro, imóvel, apartamento, aeronave, enfim. Vai fazer uma separação disso. Eu já vi, tem gente que comprei uma calculadora, vai lá e lança no imposto de renda. Não, gente, não é assim. Isso é um bem de pequeno valor e uma calculadora é, sei lá, R$100, R$200, nem sei quanto tá uma calculadora. Mas não, a menos que tu tivesse comprado 1000 calculadoras, que seria um indicativo de que tu está fazendo isso como uma atividade comercial, não se aplicaria aqui o caso, entende? Identifica as operações que tu realizou durante o ano, incluindo, claro, compra e venda de criptoativos, transações, transferências, ganhos, perdas e negociações com criptomoedas. A melhor forma de fazer isso, gente, é sempre os extratos. As pessoas me dizem, Ana, eu não sei quanto eu paguei, eu não sei por onde vendi. Gente, a menos que a corretora que tu use tenha fechado, quebrado, falido e não dê extratos para ti, tu sabe como fazer. Ainda assim, se tu tinhas um número de carteira, tu consegue ir atrás. Então, assim, rastreia as tuas operações a ponto de tu teres hashes suficiente para que tu faça as tuas operações. Precisa colocar hash lá? Não, já me perguntaram isso. O meu contador quer a hash da operação, manda ele colocar dele, a tua tu não coloca. Agora, tu ter ela nos teus controles, sim, é muito válido. Informar ela, não. Informar a tua carteira, não, também. Mas tu tem que ter o controle dessa carteira. Fazendo a declaração, baixa o programa, reunida toda a documentação, estando obrigado, baixa o programa. As pessoas estão na dúvida. Fiz vendas, não quero fazer o ganho de capital, quero fazer o preenchimento online, eu quero fazer pelo... Gente,
O ganho de capital, o programa ganho de capital, o programa gerador do ganho de capital é o que vai gerar o arquivo do ganho de capital, porque é por onde a gente diz que teve ou não ganho de capital. Então me parece redundante essa pergunta de que se precisa gerar o ganho de capital. Sim, tu precisa gerar esse arquivo, tu precisa importar ele para dentro da tua declaração. Ponto final. Quem teve ganhos em criptomoedas, quem quer registrar os ganhos em criptomoedas, vai declarar ganhos em criptomoedas, vai ter que importar o GCAP, não tem o que fazer. Posso informar em algum outro lugar? Não, não pode, tu vai fazer o GCAP. Lançando as informações, preencheu todos os campos com atenção, claro que sempre em cima da pré-preenchida, tá? Eu utilizo a pré-preenchida sempre até para saber o que as demais empresas informaram sobre as relações comigo, né? Então, utilizando a pré-preenchida no programa gerador, aí sim tu vai fazer uma conferência, vai dar o conferes aquele básico. A partir desse conferes tu vai arrumar o que estiver errado, complementar o que estiver faltante, colocar todos os teus levantamentos, ok? Declara todas as fontes de renda, desnuda as despesas permitidas, informa os teus dependentes, lembrando que todos os dependentes hoje já saem do hospitalzinho com o CPF, que é o primeiro documento válido. Declara os seus saldos em criptoativos. Isso é uma coisa que tu tens que parar e pensar o seguinte: esse ano a gente teve uma modificação e tu tem que informar lá na declaração. Se é obrigado a declarar imposto de renda, tu vai informar o teu estoque, a tua posição em 31/12/2023, onde tu vai discriminar o tipo de ativo, quantidade e onde está custodiado. Se autocustodiante, tu vai marcar essa opção de autocustodiante. Gente, eu fico doente de ter que marcar isso, tá? Mas é fato. Se tu não marcares que é autocustodiante, tu tem que informar aonde está, de qualquer forma, onde está custodiado. Eu colocaria o URL lá na discriminação também, tá? É o nome da empresa e o URL. Se for no Brasil, tu vais inclusive colocar o CNPJ. Uma atenção aí a quem quer sair colocando CNPJ de qualquer um, não sai colocando qualquer CNPJ, não inventa moda e não inventa CNPJ, ok? Não inventem CNPJ, certo? Não inventem CNPJ. Prestem atenção nisso que eu tô dizendo. Então tá, colocou tudo lá dentro de bens e direitos, tu vai importar o teu GCAP, que lá no GCAP é onde tu alimentou as tuas compras e vendas, né? Baseados no teu controle de estoque. Tu vai lá do GCAP gerar, a gente tem aqui inclusive exemplos de apuração do GCAP, né? A gente tem isso aqui em vários vídeos no passado. Mas enfim, vocês têm exemplos de GCAP. Puxando isso do GCAP, vocês vão ter esse arquivo ao qual vocês vão importar para dentro do imposto de renda de vocês, ok? E é esse arquivo que vai contar para a Receita Federal ali, aonde tu teve a figura do imposto. Gente, aqui tem um erro aqui que a gente tem que pensar. Quem tem NFT, isso tá errado, eu já reclamei para a Receita, sigo reclamando, sigo questionando, vou incomodar muito ainda, que é a questão do NFT. NFT não abriu a possibilidade de autocustódia, não tem essa possibilidade de autocustódia. E aí, não tendo a possibilidade de autocustódia, o programa te empurra para tu informares um custodiante, se brasileiro, um CNPJ, e se não brasileiro, onde está custodiado esse NFT. Eu não sei por que isso caiu. Eu primeiro elaborei 1 milhão de teorias da conspiração, ok? A partir da última live da Receita Federal, eu vi que de fato eles também não sabem. Então eu penso que foi um bug e penso que vão consertar. Hoje até imaginei que estaria consertado, mas não foi consertado. Hoje saiu uma versão nova do imposto de renda e isso não foi consertado ainda. Então eu diria que quem tem NFT não tenha pressa, segura e espera. A declaração vai até 31 de maio, né? Bitcoiners, não entreguem ontem errado, não, entreguem amanhã e certo, ok? E se não apurou nada, aguarda, entrega o normal e depois tu retifica com o certo. Não inventem números, beleza? Uma outra questão que mudou aqui, que eu acho que é muito importante, é que em altcoins e stablecoins, a Receita trouxe uma lista, né, onde tu tem que alocar ali os ativos. Tem alguns ativos ali, inclusive, que tá mal classificado, mas enfim, ela trouxe essa lista, a gente tem que usar. A lista é pequena, né? Então fica fácil de tu fazer essa correspondência ali com os ativos que tu tem. E em não havendo a correspondência, a saída, como sempre na Receita Federal, é outros.
utiliza o outros, e era isso. E dentro ainda do grupo 8, tem o Bitcoin, tem altcoin, tem NFTs, stablecoins, enfim, e lá ainda tem o outros, para o caso de tu não classificar dentro de nenhum. Faça uma última revisão, um outro detalhe só importante aqui. Gente, eu não faço GCAP para rendimento isento, tá? Rendimento isento, eu coloco lá direto no item 5, rendimentos isentos e não tributáveis. Pode, tu só é obrigado a fazer GCAP quando alienações acima de 35k no mês e lucro, certo? Então, tem muita gente que dissemina essa informação de forma equivocada também, então tu só é obrigado a fazer GCAP. Posso fazer GCAP se eu quiser de tudo? Pode, mas tu não precisa. Como o nosso GCAP já é grande, tá? Eu até oriento que se faça ele sempre sumarizado por mês e tenha os controles pormenorizado à parte. Eu diria para não colocar ali o que é isento, que é para não dar nenhum outro transtorno, já é um excesso de informação em cripto. Envie a declaração dentro do prazo, verifica o processamento dela e guarda uma cópia da declaração. Isso é o que temos para falar do programa do ano em si. Importa o 2024, o ano fiscal de 2024, para isso que a gente vai apurar referente ao 2023, importa no sentido do custodiante, né? Porque aqui a gente já tem ali a figura de ter que informar se é um bem que está no exterior, se é um bem que está na autocustódia, enfim. Eu diria o seguinte, faz da forma mais fidedigna que tu possa comprovar, porque depois isso vai afetar no ano seguinte, que é agora no 2024, as tuas negociações. Porque de fato é a partir dali que tu vai tirar, seja da nacional, da autocustódia, seja da estrangeira, para negociar em algum lugar. Então será o início da base da apuração de 2024. Então sim, muita atenção naquilo que tu vai informar lá no teu estoque de criptoativos, ok? Eu sei que o assunto é chato, eu sei que o assunto é delicado. Esse ano a gente tem aí o método ABCD, já tem uma lista VIP para ingresso no método ABCD. Aproveita, entra lá no Instagram, tem antes da lista VIP de para onde a gente vai liberar depois as vagas do método ABCD, né? Pretendemos abrir, isso não é uma promessa, uma outra turma do Contador de Sucesso para quem está buscando ainda formação de contabilidade nisso, né? Inclusive eu estarei no CRC, agora em abril, no CRC de Santa Catarina, falando sobre a declaração de criptoativos, ok? Gente, mais uma vez, agradeço aí a audiência, deixa aqui teu comentário, me diz de onde tu está falando e me deixa aqui o que é importante. Eu sei que muita gente está trazendo questões do ano de 2024 aqui, eu já gravei um vídeo sobre isso, deixei aqui para vocês. De fato, temos muitas coisas a responder ainda. Eu tenho feito tudo isso com muita cautela, baseada em critérios que eu considero válidos, né? Sempre discutindo isso também com juristas, mas a gente de fato precisa de maiores manifestações da Receita Federal. Se elas vão vir, eu já tô achando que não. Até então eu estava confiante de que a Receita ia responder mais sobre isso. Agora eu já não sei dizer. Se ela não responder, nós vamos ter que fazer o que sempre fazemos, que é aplicação de critérios válidos, ok? Gente, um beijo grande e até a próxima semana. Beijão!